no Caminhos do Insólito. E hoje nós estamos a 17 quilômetros de Coronel Vivida, exatamente aqui no mirante da cratera do impacto. Exato. Descobriram há pouco tempo, né, que uma cratera, um meteorito no caso, criou uma cratera na região aqui gigantesca, né, inclusive já fazem milhões de anos. E nós temos fazendas e plantações hoje no local, né? Provavelmente na época era uma floresta, né? Quando ocorreu o impacto depois surgiu uma floresta por cima, essa floresta foi derrubada, foi transformada em campos de plantação e as pessoas daqui provavelmente não sabiam de nada, né? Passaram a terra do pai, do avô para filho, filho para neto e assim por diante. E hoje em dia está essa região enorme que vocês estão vendo aqui nas imagens, né? E é um ponto turístico aqui na região de Coronel Vivida. Por isso que a gente veio aqui para mostrar para vocês. Não dá mais. E não esqueça de deixar o like e assinar o canal. Obrigado. Cheio de mosquito aqui. Na cidade de Coronel Vivida, no distrito de Vista Alegre, no Paraná, foi identificada em 2004 uma cratera de impacto de um gigantesco meteorito, que posteriormente foi tombada como patrimônio geológico geomorfológico paranaense. A cratera se situa a 12 km da sede do município e apresenta 9,5 km de diâmetro. Sua extensão toma 3 localidades: Vista Alegre, Salto Grande e Quieto. É considerada rara por ser uma das 7 crateras de impacto conhecidas no Brasil e uma das 4 existentes sob derrames de lava basáltica no mundo. Devido à sua importância, foi construído em Vista Alegre um mirante em 2016 para que interessados possam observá-la. Sua descoberta estimulou o estudo científico sobre o geossítio, que a princípio estiveram restritos ao meio acadêmico e chegaram aos poucos à população paranaense e à comunidade local, com alcance ainda limitado. O impacto aconteceu há aproximadamente 115 milhões de anos atrás e deixou registros geológicos geomorfológicos na paisagem, que sofreram modificações ao longo desses últimos milênios. Apesar do tempo decorrido, foi possível a um grupo de geólogos da Unicamp de São Paulo, entre eles o pesquisador Álvaro Crosta, identificá-la. Atualmente, geógrafos, geofísicos e físicos de todo o mundo costumam visitar o local. Estima-se que esse meteoro, ao penetrar na atmosfera terrestre, ele se dividiu em 2. Um impacto ocorreu em Monte Alegre, aqui no Paraná, e outro em Santa Catarina. Resíduos dessas crateras hoje elas estão bem mascaradas em função das características ou das condicionantes climáticas nossas. Essas condicionantes são clima úmido, com vegetação, aumento do intemperismo, aumento então consequentemente do processo erosivo e do processo de sedimentação. Então ela não é facilmente visível ou ela não pulula os nossos olhos, como a cratera norte-americana mais conhecida, a grande cratera de impacto, que está dentro de uma área seca. Então ela está desprovida de vegetação e as características de intemperismo dela são basicamente intemperismo físico, ou seja, permite que ela se preserve mais do que as nossas que estão num ambiente úmido. Essa umidade faz com que as características dela, da circularidade, de profundidade, do material de rejeição, eles sejam mascarados. Então ela é mais facilmente visível quando você utiliza uma imagem de satélite. Se você utilizar as próprias imagens do Google, você consegue identificá-la, às vezes com uma certa dificuldade, porque ela não é bem circular, ela tem alguma parte da sua circularidade, ela foi erodida, então essa circularidade ela está um pouquinho mascarada, mas ela é um relicto da história do nosso planeta que remonta a 115 milhões de anos. O importante é nós fazermos uma correlação temporal nisso.
Como é que nós podemos entender esse tempo de 115 milhões de anos? Vejam, a espécie humana, ela surge no nosso planeta, hoje, dependendo do autor e das controvérsias, perto de 2 milhões e meio a 6 milhões, alguns falam até em 8 milhões de anos atrás. Nossos mais remotos ancestrais. Se você considerar que seriam esses 6 ou 8 milhões de anos, nós estamos na superfície da Terra, comparando com os 115 milhões de anos atrás, em que houve o impacto, em torno de 5%. E que nós temos conhecimento, tecnologia científica, e a ciência evoluiu, que nos permitiu reconhecer essa cratera e reconhecer até o tempo, estimar o tempo dela através de proxy dates, ou seja, informações que estão ali muito bem registradas e nós podemos datar, tem vários métodos de datação. Se nós formos pensar que nós temos essa expertise temporal de análise em relação ao tempo pretérito, nós temos menos de 0,01% do tempo que decorreu entre o impacto e até os dias de hoje. Há 115 milhões de anos nós estávamos ainda nos separando do Pangeia, do grande continente, que estávamos todos unidos, que começou essa separação em torno de 160, 180 milhões de anos atrás. Então a posição, quando nós olhamos o globo, a posição em que nós estamos em relação aos outros continentes não é a mesma de 115 milhões de anos atrás. É importante nós termos em mente que quando houve esse impacto, além de nós não estarmos na superfície da Terra ainda, do planeta, a configuração que nós vemos hoje no Mappamundi não era igual, era bem diferente do que nós temos hoje. A América do Sul se afastava, os Andes estavam em franco processo de soerguimento, então tudo isso nós temos que levar em consideração. O planeta ele é dinâmico, ele não é estático. A diferença é que a escala temporal dessa dinâmica ela é muito lenta perto da escala temporal biológica de vida que nós temos. Eu tenho 61 anos, estou aqui há 61 anos e tenho que pensar numa escala temporal de 115 milhões de anos, que foi a época estimada por esse impacto. É extremamente difícil, mas é extremamente empolgante nós imaginarmos um planeta totalmente diferente do que nós temos hoje.